Voltamos com o nosso Justiça às Claras. O tema de hoje é direito médico e o entrevistado é o Dr. Rodrigo Depuy. Doutor Rodrigo, nós já falamos mais a parte geral no primeiro bloco, saúde, como que o judiciário tem visto essa questão do acaso. E como é que você tem visto, você que tem militado aí muito, seja como médico e seja como advogado, a inclusão de médicos, profissionais médicos, nos polos passivos de ações de indenização? E aproveitando esse gancho, quando um médico é processado, seja ele civilmente ou criminalmente, eu queria que você falasse, e até administrativamente pelo CRM estadual, eu queria que você falasse se esses processos se intercomunicam ou não. Começa primeiro pelo como é que você está vendo a inclusão de médicos hoje como responsáveis por demanda, por lesões, possíveis lesões, igual você tinha comentado, em operações de saúde, procedimentos de saúde. Perfeito. A própria Constituição, ela garante, então, esse direito à saúde. Com isso, qualquer possibilidade de uma lesão à saúde ou ameaça do risco à vida, os cidadãos têm entrado, ingressado judicialmente em face dos profissionais médicos, não só médicos, mas uma equipe multidisciplinar muitas vezes, né? É o enfermeiro, a equipe que dá todo o suporte dentro de um hospital. É um direito, é o direito de ação de todo cidadão, que é bem diferente de se haverá ou não êxito Sim. na ação. Sim. O que a gente constata é que cerca de 75% a 80% dessas ações promovidas por esses pacientes são julgadas improcedentes. Ou seja, a maioria dos casos... Perde. Ele perde. O paciente perde, por N motivos. Um dos principais, a gente até citou alguns no bloco anterior. A própria questão do liame entre a causa e o efeito, né, aquele nexo de causalidade, ele não resta comprovada nos autos do processo, através de uma perícia direta ou mesmo indireta naquele processo. Então, o que a gente percebe é que é uma grande minoria dos casos que tem êxito contra esses profissionais. Todavia, quando um paciente desse ingressa em juízo, são múltiplas ações, como você já tinha até mencionado. Às vezes o paciente entra com uma ação junto ao Conselho Regional de Medicina, através de uma sindicância que pode evoluir para um processo ético-disciplinar, pode ingressar na instância penal e na civil. Aí que eu pergunto, eles se comunicam ou não? Por óbvio, são instâncias que, Sim. em tese, não se intercomunicam. Mas, uma vez que, digamos, concluso um processo no Conselho Regional de Medicina, no qual o paciente tem obtido êxito naquele processo ético-disciplinar e o médico tenha sido condenado. Obviamente, isso é um elemento de convicção para o juiz e até um reforço para o especialista, o perito que está fazendo a perícia daquele caso, em corroborar com a tese do advogado que está patrocinando a causa. É aquele pensamento que o juiz, porventura, possa ter durante o processo. Se os próprios pares que estão lá no conselho, os médicos, conselheiros, o condenaram, por que será eu que irá absolvê-lo? Então, um advogado que assuma essas causas, civil, penal e administrativa, ele tem que trabalhar com muito cuidado, principalmente na instância administrativa, porque ela pode ter uma certa influência, sim, na esfera civil e penal.
queria te fazer uma pergunta. Por que os planos de saúde são tão demandados hoje, no seu entender? Atualmente, os planos, eles têm cada vez mais restringido. Por quê? As coberturas. A gestão dos recursos nos planos de saúde, ou mesmo no SUS, quem é gestor sabe da dificuldade de gerir saúde. Cada vez mais, a medicina é uma ciência em franca evolução. Então, dia após dia, a gente constata a inclusão de novos procedimentos, novos medicamentos, e tudo isso que margeia a assistência à saúde é cara. E a gente vive numa sociedade onde os pacientes, buscando respostas, diagnósticos, tratamentos, muitas vezes necessitam e cobram desses profissionais exames complementares, muitas vezes exames de alto custo, que frequentemente são desnecessários para uma assistência que poderia ser realizada no próprio consultório. Essa é uma questão. Outra questão é a negativa de procedimentos de alto custo, de cirurgias, de medicações. E como o cliente desse plano de saúde se vê tolhido no seu direito, aí sim, então, ele vai procurar, inicialmente administrativamente, tendo ainda essa negativa, judicialmente, os planos. Então, diante dessa negativa, muitas vezes, é que realmente tudo descamba para o judiciário. Deixa eu te perguntar uma coisa, nós estamos chegando ao final do segundo bloco, mas vamos falar rapidamente o que nós estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar a entrevista. Você está falando do custo, a dificuldade de se gerir o dinheiro, o alto custo do procedimento médico. Fala só para o telespectador entender, e aquele exemplo que você citou sobre a reserva do possível. Achei esse tópico muito interessante. Sim, o judiciário ele tem avaliado vários casos, principalmente nos tribunais superiores, em virtude de determinados tratamentos, por vezes doenças raras, serem extremamente onerosas, tudo tem que ser avaliado, o custo individual do tratamento e o custo coletivo, e o impacto coletivo que isso pode gerar em toda a comunidade. Então, por exemplo, um tratamento, tem decisões já judiciais que um único paciente que ingressou judicialmente, ele ia consumir cerca de 50% dos recursos municipais destinados à saúde. E toda aquela coletividade iria ter impactado na sua assistência um recurso que seria dividido por 2. Então, essa reserva do possível cada vez mais é levada em consideração na gestão coletiva. Ou seja, só para terminar, o judiciário então indefere esse tipo de pretensão e preconiza o coletivo ao invés do individual, seria isso? Cada caso é um caso, mas a gente tem visto frequentemente, costumeiramente, decisões que levam em consideração a saúde coletiva e não só individual. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Justiça às Claras. É só um minuto.